Olá, pessoal! Estamos aqui no terceiro episódio do Fala Barra Podcast. Sejam bem-vindos. Hoje, uma gravação com pessoas muito especiais. Eu tenho um imenso orgulho e um amor eterno por esses dois que são meus pais, estão aqui hoje, porque não só são meus pais e têm uma história de ligação com Barra de São João, mas que também tiveram seus nomes citados no primeiro episódio. Hoje eu estou aqui com meu pai, o Zeca Medeiros, figura muito conhecida, né? Filho nato da cidade de Barra de São João, e minha mãe, Jaci, professora, lecionou durante 30 anos, como eu disse no primeiro episódio, no Santa Maria, se dedicou, né, à área da educação e formou muitas gerações. O meu pai, como eu já havia dito também, filho nato de Barra, né? Filho da dona Delta e do Silvio Medeiros, casou-se, né? Os dois se conheceram em Macaé, casaram-se e há 55 anos mamãe mora aqui, filha de Mirote, meu avô, e Joaquina, que é minha avó Quininha, uma figura querida da família Castro, a quem também eu tenho muito orgulho de pertencer. E ela veio para cá assim que casaram-se e se encantou por esse lugar. Os dois construíram aqui a sua história de vida, a sua família. Tiveram 3 filhas, Alessandra, né, que aqui está, Daniele, minha irmã do meio, e Gisele. E também possuem 3 netos, Cadu, que é o filho da Gisa, Gael, que é o filho da Dani, e a Maria Fernanda, que é minha filha. Então, hoje, eu recebo vocês aqui com muita satisfação e um privilégio imenso, porque são 85 anos de história vividas aqui em Barra de São João. Então, como eu falei, né, sejam muito bem-vindos. E aí, nós vamos hoje bater um papo aqui familiar, né? Já que são meus pais, e eu também tenho parte, né, de 53 anos dessa história, a gente vai fazer desse momento aqui um momento de memórias, com boa conversa, de compartilhar ideias. Então, eu vou ler aqui que, apesar da presença ilustre da minha mãe, ela veio acompanhando meu pai. Hoje, o entrevistado vai ser ele, filho da dona Delta, minha avó, de quem eu tenho muito orgulho, e Silvio Medeiros. Meu avô, infelizmente, eu não conheci, porque meu pai ficou órfão, né, paterno, da parte paterna, muito novo, mas ele é filho de Delta dos Santos Medeiros, de Silvio Medeiros, né, também figuras nascidas e criadas aqui em Barra de São João. Meu pai construiu a sua família e, ao longo da trajetória, sempre esteve profundamente ligado à comunidade de Barra de São João, aos movimentos sociais, esportivos, e foi protagonista com grande relevância de atuações perante o Yacht Clube Barra de São João, ao Esporte Clube São João e a comunidade como um todo. Meu pai também é nascido nessa família Medeiros e tem 8 irmãos. Meu pai, ele carrega uma história marcada pela credibilidade. Ao longo desse episódio, vocês vão ver o comentário dele, como ele era reconhecido quando saiu para poder servir o exército. Foi lá, então, até que meu pai conheceu a minha mãe, né, em Macaé. E pela participação comunitária, pelo esporte, pela vida social, pela educação, né, que ele sempre teve atrelado, porque não deixa de ser o esporte uma disciplina para os jovens. Além de dirigente esportivo, sempre foi um pai conhecido como um carisma imenso, um agregador, um acolhedor, e sempre foi um anfitrião da família Medeiros. Reúne e aproxima as pessoas e mantém um legado da sua mãe.
também é lembrado por muitos como um exímio dançarino. Meu pai, ele tem um gosto musical exemplar e é também o bom pé de valsa. Eu não herdei isso dele, fui a única. Eu tenho um pezinho lá com um tio meu, que era o meu tio mais velho, que não está mais entre nós. Papai sempre diz, você puxou... da Sociedade Musical de Santa Cecília como músico também. O meu pai participou da Sociedade, né, Santa Cecília como músico, bem lembrado. E aí, ao longo da entrevista, eu vou dizer das suas outras participações. Pai, mamãe, sejam muito bem-vindos ao Fala Barra Podcast. Para mim, uma noite abençoada. Vamos dar início, então, à entrevista e falar da Barra, da infância do senhor e da sua juventude aqui em Barra, das histórias que o senhor tem como lembrança, como memória. Sejam muito bem-vindos novamente. A minha infância foi toda praticamente na Beira Rio. Eu adorava a Beira Rio, porque ali eu presenciava muita coisa boa, né? Apesar de uns 12 anos, 13 anos, mas eu tinha uma visão assim, porque eu comecei a ficar, como é que se diz, com responsabilidade muito cedo, por ter pedido meu pai com 11 anos, e ali eu ficava procurando uma coisa e outra, coisa e tal, via o pessoal de canoa pescando, era pesca de robalo, e a pessoa atracava do lado aqui da Beira Rio, para tirar os peixes no cesto. Era 7, 8, 9, 10, 15 robalos. E tinha um tio também, chamado João Canuto, que ele era madeireiro. Ele tirava madeira aí do Morro Grande e trazia aquelas toras imensas. E tinham 2 funcionários, um chamava Otino, e o irmão do Otino, que eu esqueci o nome agora, para fazer embarcações. Aí ele fornecia embarcações, canoa, fazia embarcação para essa redondeza aqui, Cabo Frio, Macaé, São Pedro de Aldeia, Arraial do Cabo. Ele que era o fornecedor de canoa. E tinha os canoeiros, os caras que fabricavam as canoas, e eu ficava ali encantado com aquilo. Eu botava num geral e serrava ela, quadrejava ela, e dali começava com enxó, com a questão, fazendo as canoas. Meu tio ele tirava madeira também para vender para os carvoeiros, né? Então é mais do que, na verdade, a sua lembrança, que era essa referência da Beira Rio, é mais do que até brincadeiras, né? Era uma lembrança até que de iniciante de algumas profissões que o senhor via acontecer à margem do Rio São João, né? Culturalmente era muito importante, porque a Barra tinha uma sustentação, o povo se sustentava através do rio. Tinha a pesca do bagre, que seu Luiz Devis, Caco, enchia aquelas carrocerias dos carros com bagre, ele ia andando e o pessoal correndo do lado para devolver o bagre que escorregava das pilhas dentro da carroceria, eles retornavam. E aquilo ali, depois escalava ele e salgava. Então ele vendia peixe salgado e até Campos, Macaé, Araruama, Saquarema. Araruama tinha, e Cabo Frio, e São Pedro tinha a tainha salgada, que dava muito peixe. Eu tinha que salgar, porque todo dia os caras pescavam, aí tinha peixe todo dia. Então o mercado aqui de peixe, né, era bem ativo, né, papai? E o senhor também falou da casa de Casimiro, né, que tinha um ponto de comercialização, que chegavam as embarcações, os tropeiros, né? Era muito bom, porque ali tinha não sei o que tinha ali no cais da casa de Casimiro de Abreu, que era o melhor lugar para se pescar o siri. É o siriaçu, aquele siri
azul, bonito, Sim, grande, sim. dava muita O coisa. povo colocava pulsar, né? Pescava. E pescava muito ali. E a Barra sempre foi muito rica. Você via numa festa de São João, a festa de São João, os pescadores, festa de São Pedro, os pescadores eram as pessoas mais bem vestidas presente à festa. Você olhava assim, um sapato novo, era terno, que era importante, era tão importante a festa, que quem parecia bem vestido eram eles, porque esse Rio São João era a sustentação, movimentava. Você vê que os peixes salgados que saía daqui, os peixes que saíam daqui, que eles salgavam, que era muito peixe, que tinha que salgar, né, senão estragava. E vendia. O pessoal vivia disso aí. Tinha os escaladores de bagre, que eram mais de 50. Esses caras escalavam tantos bagres por dia, ganhavam dinheiro. Você via eles com dinheiro, ia para o armazém, fazia compra, esse troço todo. Quer dizer, a Barra sempre teve autonomia. Depois que veio a política e começaram a se interferir na vida do pessoal, aí estragou tudo. Aí o pessoal ficou dependente. Você vê que tem pescador aqui que nunca pescou. Vamos falar aqui de alguns acontecimentos da cidade que o senhor presenciou. A gente teve aqui no primeiro episódio, né, uma conversa nos bastidores aqui do programa com o Alex Lira. Aí Alex comentou: seu Zé, que o senhor lembra da ponte caída de Barra de São João? Porque tem uma foto aqui no podcast. Aí o senhor falou assim, ó, hoje é um dos cartões postais, mas tem um episódio que eu tenho conhecimento dessa ponte e eu quero contar. Aí ele falou, ó, o senhor tem que contar na próxima vez que o senhor vier aqui. Então eu quero que o senhor conte que as ruínas da antiga ponte hoje são cartões postais. Mas o senhor viveu essa época, como é que foi essa queda da ponte e como tudo aconteceu e o que significou? Eu tenho um testemunho muito importante. Eu não estava lá na hora, mas o que aconteceu eu soube porque o rapaz que caiu de bicicleta, quando a ponte abriu, que desmontou aquela estrutura toda, ela caiu. De um lado caiu uma parte, do outro lado caiu uma parte, ficou aquele encontro assim, e a bicicleta dele ficou presa ali. O cara era meu porteiro, aqui na Boate Siri, que eu fui dono da casa noturna Boate Siri. Uhum. Ele saiu eu fechei aqui umas 4 e pouca, 4h30 da manhã, mais ou menos. Ele foi lá no seu Alcibide comprar pão, ele levava pão. Porque ele era casado com a Maria. A Maria tinha muitos filhos. Uhum. Tanto é que... E ela vinha, né, de vez em quando visitar a gente no Natal, né? Natal ela trazia os filhos e passava o Natal aqui com a gente. Então foi ele que ficou preso e começou a pedir socorro. Isso aí foi contado a mim no outro dia, que a ponte caiu, mas caiu comigo. Mas graças a Deus se salvou. E ele se salvou. E hoje em dia é um dos cartões postais de Barra de São João, né? Já não o carro não passava mais na ponte. Uhum. Já tinha ponte nova. Ali só passava pessoa de bicicleta. Pedestre. De bicicleta para lá, para cá, enquanto o carro não passava nenhum. Mas aí, de repente, ela caiu. Como o senhor falou, o senhor foi também um músico da Sociedade de Santa Cecília, né? Foi saxofonista, não é isso? Saxofonista. Papai foi saxofonista, um dos instrumentos mais bonitos que tem. O seu pai também foi, né? Um dos fundadores. Papai foi secretário e foi... Um dos fundadores? Tesoureiro da Sociedade Musical de Santa Cecília. Tanto é que tem a foto dele, ele é o terceiro da foto. Na parte de baixo, sentado assim na frente, Silvio Medeiro. Qualquer um pode ver isso aí. Na foto tem o nome dele. Lá na sede da Santa Cecília tem, né, a foto. Mas o fundador. Que... Ela foi criada em 1940. Foi a mesma época da ponte. 45, 40. E a ponte, eu nasci em 41, a minha mãe disse que passou grávida lá ainda em construção. Né? E a Sociedade de Santa Cecília, o que ela significou
para essa geração sua, e significa até hoje, né? Para quem conhece, teve agora a apresentação aí da Alvorada, nós ficamos encantados, foi emocionados de ver a banda passar. Olha, a Santa Cecília foi importantíssimo, sabe por quê? Porque foi uma coisa divina. Eu acho que foi uma coisa que caiu, como se caísse do céu. Seu Álvaro Souza veio morar aqui na Barra, trabalhava na fazenda Campos Novo. Aí ele veio para Barra, morar em Barra, e ele era músico. Aí montou a Santa Cecília, aí começou a dar aula e coisa e tal, mas ele dependia muito que os garotos tivesse assim, ajuda na parte de profissão, coisa e tal. Ele era como se fosse um professor de música e professor também de trabalho como operacionais, né? Carpintaria, pedreiro. Então, todos os alunos dele, da Sociedade Musical de Santa Cecília, ele ensinou a profissão. Ele ensinava você pegava um pedreiro, que foi formado por ele, como músico e como pedreiro. Ele fazia, era marceneiro, carpinteiro e construtor. E pedreiro. O pedreiro fazia tudo. Botava azulejo, botava qualquer tipo de serviço. A parte de elétrica também, ele ensinava, esse troço todo. A água aqui, ela era à base de chumbo, aquelas canas de chumbo. Aí ele tinha uma lamparina de solda, e soldava aquilo. Aí os garotos também tinham. Ele comprava, ele doava, entendeu? Aí ele foi muito importante na formação dessa Sociedade Musical de Santa Cecília, porque eles formaram também, eles como profissionais, todos eles tinham profissão. Vamos falar um pouquinho de quem foram seus pais, o que eles contribuíram assim, para a sua formação. A família Medeiros, Dona Delta e Silvio Medeiros. Eu não conheci vovô Silvio, porque ele já era falecido quando eu nasci, mas sei que ele teve uma grande importância na sua formação. Então, eu gostaria que você descrevesse, para quem não conheceu e para quem conheceu e queira se recordar, né, de quem foi Silvio Medeiros. E eu queria também que meu pai contasse uma história, que ele sempre me contava, isso, que a gente tinha que ter um nome, né? Isso é muito importante. E que ele honrava muito o nome que ele tinha, porque ele, quando foi servir o exército, e aí eu vou deixar ele contar, ele foi reconhecido pelo filho de quem ele era, né? Então, ele sempre teve isso muito forte e marcante. Ele fala que o nome pra gente é tudo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco do seu pai e desse episódio da credibilidade que o nome tinha dele. Eu, 17, 18 anos, mais ou menos, eu tive, o maior desejo meu era comprar um sapato Fox, o cromo alemão. Né? O sapato caríssimo para chute. Eu vou comprar esse sapato, com o meu ordenadozinho lá do quartel. Mas naquela época, qual é o salário mínimo? Era R$22. 22 cruzeiros, 22 cruzeiros por mês. Aí quando o salário passou para 25, que eu servi eu incorporei em janeiro. Eu fiz 18 lá, eu sou de fevereiro, fiz 18 lá dentro. Aí me arrumei, né, para ir na sapataria Rex. Em Macaé. Ficava ali na Rua Direita, essa sapataria, muito famosa. Na Rua Direita. O dono era seu Cláudio. Esse Cláudio era maçom. E papai também era maçom. Maçonaria de Macaé. Depois que ele me contou, eu não sabia dessa história de maçonaria, não sabia nem o que era isso. Aí, eu olhando na vitrine,
o vendedor dele estava em pé na porta. E era uma sapataria importante, a sapataria Rex. E olhando assim, só estava de farda, sem cobertura. Eu botei o chapéu aqui, que eu estou olhando na vitrine, ao Fox, e tal, papai. Ele falou assim, o que está olhando aí, soldado? Estou olhando o sapato Fox, qual é o preço? Ah, esse aí não dá para soldado, não. Só dá para coronel O almirante. de oficial para cima, que é muito caro. Eu não tinha visto o seu Claudio lá dentro, não. Ele foi me chamar, meu filho. Ele ouviu o rapaz falando comigo, meu filho, você é de onde? Eu sou de Barra de São João. Você é filho de quem? Lá. Sou filho de Silvio Medeiros. Olha, aquilo me emocionou, que ele virou pro cara e falou assim, vem cá, ó, vê o que ele quer aí, o sapato, se ele quer comprar a sapataria toda, pode vender e divide para ele em tantas vezes que ele quiser, se ele puder pagar. Porque ele é filho. Esse aí, ele tem Pedigree. Ele tem pedigree. Silvio Medeiros é uma pessoa de muito caráter e ele deve ter herdado isso dele. É muito importante. É família importante em Barra de São João, ele falou. Família importante em Barra de São João. E aqui também tem famílias dele aqui, que é os donos do Costa Mil. A gente vê, então, né, que essa credibilidade já diz tudo, né? Quem representou e que, apesar de muitos anos depois, né, que meu pai já havia perdido o seu pai, o meu avô, ele ainda era reconhecido pelo sobrenome e pelo nome do pai. Então, isso é de grande valia. A gente sabe, né, que depois que o senhor perdeu o meu avô, o senhor acabou tendo uma responsabilidade e uma antecipação da sua idade maior, né, mais adulta. E o senhor passou a trabalhar com a minha avó, Delta. E eu queria que o senhor descrevesse esse início, né, de vida com a minha avó, do seu trabalho, o que vocês faziam juntos? Aqui nesse prédio aqui, papai tinha um armazém, era secos e molhados. Secos e molhados vendia tecido, vendia arroz, feijão, carne seca, né? Salgado, que vendia muito salgado naquela época aqui. Peixe, o bacalhau do povo, né? Que era o bagre salgado. Daí era muito gostoso, o bagre salgado. Você ferventava ele, fritava ele, era uma delícia. Então, meu pai tinha aqui o armazém. E depois do falecimento dele com a sua mãe, vocês... Aí isso aqui foi transformado. Foi porque na morte dele, ele tinha 3 irmãos. Então isso tudo aqui era uma herança do pai dele, do meu avô. E foi redividido entre os irmãos, Walter Medeiros e Wagner Medeiros. Então cada um ficou com a parte. Aquela parte ali da beira que vai para lá, essa parte aqui ficou para meu pai. Aliás, ficou na morte dele, isso aqui ficou para minha mãe, e a parte de lá ficou para o irmão mais velho, João Batista e irmãos. Então, montou aqui, os meus tios montaram aqui para ela, um restaurante. Aí botou um tio meu como tutor, ajudava aqui, tio Jaci. Que era irmão da vovó, E corretor de imóveis essa aqui parte na do cidade. restaurante ficou montado por tio Hilton Cravo, que foi dono da salineira, Cabo Frio, é casado com a irmã do meu pai, tia Silvinha. E ajudaram na montagem do restaurante. E aqui no restaurante botaram uma sinuca também. Tinha um salão de sinuca aqui, daqui até lá. Era um prédio só. Eu fiz essa divisão aqui, dividi em 3 lojas. E a gente acordava muito cedo para vir limpar sinuca, varrer tudo, só porque não varria à noite. De noite, quando fechava, ia embora e só varria de manhã. Aí acordava cedinho.
Papai conta também que vovó, quando perdeu o marido, e ficou inicialmente ela né, ficou com os 7 filhos, e depois agregou, né, a Juneida também veio para a família logo depois. E aí minha avó tinha 8 filhos, né? Teve 8 filhos. Tem, né? 8 filhos. Então, minha avó tinha que ser um pulso forte. Ela dizia que ela ficou muito insegura com 33 anos, viúva, e que ela tinha muitos homens para ela botar na linha e permanecer dando exemplo, né? Então, acho que esse primeiro início de vida dela, como educadora dos filhos, foi bem rígido. Mas ela era uma figura muito afetuosa e amorosa. Minha avó não só deixou um legado de patrimônio, mas ela deixou um legado que refletiu até nos nossos filhos, que são os bisnetos. A ausência dela é muito sentida até hoje. E ela foi uma grande mulher, porque ela conseguiu manter a família unida, uma pessoa muito conciliadora, apaziguadora, e o afeto dela e o amor, ela conseguiu passar para todos os filhos, e os netos e bisnetos, e todos, e as noras e genros. Tanto que minha mãe está aqui presente, pode assegurar, foi uma segunda mãe para a mamãe, e tinha muitas boas referências aqui, né, junto à comunidade. E a vida do meu pai inicial de profissional, né, começou muito cedo, porque ele ajudava a minha avó. E papai ficou, depois de um tempo, infelizmente, sendo o filho mais velho, porque logo anos depois... Perdi meu irmão mais velho. Ele perdeu o João Batista, que era o mais velho. Então papai se sentiu na obrigação de cuidar, né, e de zelar, ser o parceiro da minha avó, para poder zelar e cuidar dos irmãos. E a gente vê isso hoje. Papai, o senhor também cuidou dos seus irmãos, tudo né? que eu fazia, eu disse, não, vamos fazer isso aqui, vamos reformar, vamos botar, isso aqui não tinha laje. Eu falava assim, mãe, vamos botar laje lá. Ela, comigo, ela sustentava. Mas o dinheiro, a gente põe da aposentadoria, põe empréstimo como é que a gente chama? No INSS? Mas antigamente era outro nome, INPS. INPS. Aí a gente fazia tudo. Eu apanhava, ela apanhava também, juntava, a gente fazia obra e coisa e tal. Sempre foi uma parceira que confiava em mim. Mamãe, vamos fazer isso, vamos embora. Vamos agora pular da família para a participação junto à comunidade. Eu quero que o senhor descreva para mim como começou a sua história no Esporte Clube São João, o que representa aquele campo ali aqui em Barra de São João, o Canutão, e o Esporte Clube São João, que o senhor até hoje ainda participa, né, ativamente. O Esporte Clube São João surgiu na minha vida, foi quando logo assim que eu casei. Eu disse, como é que eu vou criar meus filhos numa comunidade que tem que ser mais conhecido, mais confiado pelo povo, né? E dá uma melhoria também para a qualificação das pessoas. Eu comecei a usar o Esporte Clube São João para aumentar a frequência do jovem a uma atividade esportiva e coisa e tal. Abrir o contato, né? Cultural, né? Porque o São João é uma lenda, né, cultural. O São João jogava nessa redondeza todinha aí, todo mundo queria jogar contra o São João. Teve até uma época que o São João levou não sei quanto tempo sem perder para ninguém. Aí todo mundo queria jogar contra o São João, todo mundo saiu até no roteiro do Jornal do Brasil como time amador, mas espetacular. E através do São João, eu trouxe a Liga Desportiva para aqui, foi muito importante. Né? Para a cidade, né? E o São João disputou diversos campeonatos promovidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que era o campeonato de clubes campeões das ligas. Então, a Liga de Casimiro de Abreu tem um campeão.
Aí disputa o campeonato com outro campeão de outra liga, vamos dizer, Macaé, a Liga Macaense. Aí junta e faz aquela... E o São João teve até a terceira divisão, né? Jogou, Aí né? coloquei na terceira divisão, em 88, botei o São João na terceira divisão. E eu quero pegar um gancho aqui do São João e vou dizer, meu pai era conhecido como o rei do tapetão, na CBF. Por quê? Papai era presidente do Esporte Clube São João e naquela época o Esporte Clube São João não precisava ter, ou como hoje, né, nos tribunais desportivos, não precisava de advogado. Não tinha essa coisa. O próprio presidente, se ele tivesse conhecimento, ele ia lá, fazia a defesa do clube e conseguia reverter alguma irregularidade que ele apontasse que tivesse ocorrido. O CBDF não saía da mão, né? E papai sempre estava lá. Então, nessas viagens que eu assistia fazendo essas defesas, foi quando me deu o primeiro start para um dia fazer direito. A minha primeira profissão, como eu disse aqui, escolhida por mim inicialmente, foi comunicação social. Mas ele apontava para mim e dizia, você tem uma referência já de direito envolvido. E eu digo isso a ele, que hoje, se eu sou advogada e segui essa carreira, muito foi pela influência dele de vê-lo em defesas. E papai, apesar de não ter a formação em direito, já me ajudou em várias tratativas de ações que eu movia aqui dentro do município, com coisas assim públicas, né? Então, eu acho que isso vem muito dele. Então, eu estou falando assim, papai também, além do apelido, né, carinhoso, que as pessoas chamam de Zeca Medeiros, que é José Batista Medeiros, mas chamam de Zeca Medeiros, eles chamam papai reconhecido, ô presidente, e eu via papai, né, sempre chamado o presidente. Mas também tem um outro motivo que ele chama de presidente, além do Esporte Clube São João. Papai, como eu disse, teve à frente, né, do Yacht Clube. E foi muito bem, como é que se diz? Lembrado, citado, né? Aqui no primeiro episódio, como lembranças de carnavais memoráveis. Eu, graças a Deus, tive o privilégio, minhas irmãs também, de pegar essa época ainda. Essa época de ouro, de Barra de São João. Eu digo época de ouro porque não era só o carnaval, né? Papai trouxe para o iate, e aí ele até fez questão de trazer a carteira, muitos cursos profissionalizantes, né? De marinheiro de convés, eventos, né, sociais de muito significado. Eu queria que o senhor recordasse da época que o senhor foi Comodoro e antes do senhor foi o seu tio, Walter Medeiros, como que era a vida social do iate e o que ele propiciava para essa população barrense. O Carnaval do Iate era importantíssimo, importantíssimo. Há poucos dias eu encontrei com um casal e falou assim, ele olhou para mim e falou, Zeca Medeiro, Comodoro do Iate. Brinquei muito matinê lá. Hoje, eu sou avô. Ele falando para mim, que era o tenente-coronel, ele mora ali na esquina da Maricá. E os matinê era movimentado. O matinê era tão bom, tão importante. Era um momento de interação, né, das famílias. Vinha pessoal de Rio das Ostras, de São Pedro de Aldeia, Campos Novos, eles vinham matinê. Cabo Frio. O matinê aqui, do Yacht Clube, dava mais movimento do que o Carnaval da noite. E parece que era um cruzeiro por criança. Aí tinha pessoas que tinham 5, 6, né? Filho de 5, 6. Eu lembro dos convites, eram disputadíssimos, né? Os convites, porque tinha um número, não poderia ultrapassar o limite, né? Mas os convites eram disputadíssimos. Mas não era só carnavais, né? O senhor promoveu esse curso, que até ele trouxe a carteirinha, ó, que é Marinheiro Regional de Convés. E isso daí foi um curso profissionalizante para jovens e adultos, aqui em Barra de São João, né? Jovens, que eu digo, maiores de 18 anos. Que a Marinha do Brasil, em parceria com o Yacht Clube Barra de São João, a época que papai era presidente, promoveu. Aí papai
papai teve ainda essa participação. Então, assim, o iate, ele não se resumiu, né? Só em eventos carnavalescos, né? Mas no eventos profissionalizantes, eventos sociais. Tinha o Festival de Canção, o Festival da Canção de Barra de São João, muito bacana. Festival da Canção de Barra de São João. Festival da Canção, Garota Verão, Primavera. Que era feito no iate, aí levaram para a praia. Tiraram do iate e levaram para a praia. A Garota Primavera. Festival de Canção eu fiz 3 vezes. Aí, foi a coisa mais linda, Festival de Canção. E você vê a importância do Iate Clube na vida social, né? Social. Comunitária. Sabe quem ganhou o Festival da Canção? Garoto da comunidade do Vila Nova. Os garotos. Os 2 festivais foram os garotos de lá que ganhou. E não era coisa não, porque eu botava profissional para participar. Os músicos da Sociedade Musical de Santa Cecília, eu levava para... serem jurados. Para o corpo de jurados. Músico formado, músico que foi militar, que estudou aqui e fez concurso para a banda da Polícia do Rio, participava. Eu comprei 60 tatame e botei Joel como professor de judô. Aí, judô, karatê. O professor Guerra foi professor lá, junto com a Adriana. Davam aula, né? De esportes. Esses tatame eu comprei na Big Sport. O iate faz parte da memória, né, da população. Inclusive, o senhor tem um dado, né, que ele foi, né, reconhecido... Foi reconhecido pelo Jornal do Brasil como o melhor carnaval da região dos Lagos. A Rio das Ostras só botava o preço do ingresso do carnaval lá depois que a gente lançava aqui. Uhum. Né? Mas aí o pessoal de lá vinha tudo para cá, porque aqui era... Aqui era um dos carnavais mais memoráveis que todo mundo, com certeza os barrenses, que são da geração aí, até mim, ou até a minha época aí de 50 e poucos anos, eu lembro dos carnavais de Barra de São João. E, dando continuidade aqui, como foi citado lá no início, né, o senhor é muito bom dançarino, né? É conhecido também por admirar uma boa música. Quando isso iniciou na sua vida? Como é que foi esse reconhecimento desse talento, né? E esse gosto pela dança, isso aí... minha mãe tocava uma música lá no rádio lá e coisa e tal. Ela falou assim, essa é a música, esse ritmo aí é ritmo tal. Vem cá que eu vou ensinar você a dançar. Aí me pegava, ensinava a mim, ensinava o Batista, meu irmão. Batista era meio pesadão, eu tinha mais jogo. Tá igual lá em casa. Lá em casa, Daniela e Gisele puxaram a ele, a mamãe. E eu não puxei, eu puxei o tio Batista. Então, mamãe adorava dançar. Mamãe dançava muito, qualquer ritmo. Mamãe dançava qualquer ritmo, valsa, até tango, se tocasse, ela dançava. Mas eu tinha um tio que ele era baliza, tipo porta-estandarte. Todo ano ele saía no Arteiros. Tio Chico também dançava muito. Ele chegava nos bailes e o meu tio Jovino também dançava muito. Tio Jaci também dançava, mas dançava pouco porque ele preferia mais tocar nos bailes, tocar trombone na banda. Ele era trombonista. Então sempre teve a essência musical, né, de boa música desde o início, né? Instrumental também, porque papai tocou sax durante muito tempo e tio Rogério, né, um pistão, além dos tios deles que sempre tiveram ligado também à música. No quartel, eu era da banda, eu tocava trompete na banda. Tanto é que quando eu pedi minha baixa, eu fui chamado no gabinete do comando, ele falou assim, Medeiro, você é um soldado que nunca teve punição, nunca teve nada. Pô, fica aí mais um tempo aí, que eu dou uma promoção para você e coloco você como
como músico da banda, para comandar a banda. Já tinha um concorrente que serviu comigo, que era Diogo. Diogo, aquele que encontramos lá no baile lá. Serviu comigo. Até pouco tempo, quando nós saímos daqui para ir a um baile lá em Macaé, aniversário do tênis clube, aí levantou um amigo meu de lá. Nessa época nós já tinha 80 anos, né? Já. Mas o tênis clube estava fazendo 86 anos. Macaé. 80 e poucos anos. Aí ele falou assim, Medeiro, tem um amigo nosso aí que serviu com a gente, que eu falei que você está aqui, coitado, ele quer vir te ver. Aí eu vou te mostrar mais ou menos onde ele está, olha para lá. Onde você encontrar um cabelo branco, muito branco, é ele que está lá. Aí eu olhei e falei, isso não dá nem para divisar, que não, quem está lá é Natanael. Mas eu não sabia que Natanael nasceu lá no Frade. E ele ia para lá brincar com elas, lá na fazenda. Que o meu sogro era proprietário da fazenda Boa Vista. Aí a banda parou lá e cortava o Natanael, foi lá na mesa. Aí, conversando, o Natanael olhou para Jaci assim, e falou assim, Jaci? Aí Jaci, eu sou o Natanael, tá me conhecendo? Tô. Ele aí lá na fazenda. Rapaz, você casou com a conterrânea minha, rapaz, nem me convidou pro casamento, rapaz. Mas isso aí, pô, eu tinha o quê? 20 e poucos anos. Não, me casei com 30, né? 30 anos. 30 anos. Aí, porra, 30 anos, pô, nós ficamos 20 anos sem ver um outro, né? Depois que dá baixa. Ô, papai, pra gente encerrar esse bate-papo aqui, agradável, eu quero perguntar a você, depois de 85 anos vivendo em Barra de São João, o que significa para o senhor dizer que é barrense? Eu sou de Barra de São João. O que significa Barra de São João? Significa muita coisa, muita coisa. Muita coisa importante, né? Pelas vivências aqui, que eu vivi aqui. Pela trajetória de vida, né? E às vezes tristeza por ela ser muito... Negligenciada, né? Negligenciada, isso aí. Ela devia ser mais olhada, com mais carinho, né? Porque a Barra de São João, ela tem a beleza. E essa beleza é que mantém ela em pé. Mantém ela em pé. Todo mundo vem para aqui, você viu o pôr do sol, você vai ver o pôr do sol, a gente quase não dá muito valor, não. Mas Macaé, você chega lá, pô, você vê gente de Macaé na beira do rio fazendo piquenique, os filhos, passando as crianças. Tarde, comemorando. Você vê da casa de Casimiro até o Vila Nova, você vê cheio de pessoas, tanto é que as casas, os casarias de Barra de São João, que não foram demolidas ainda pelo tempo, não caiu. Precisavam, né, de uma... Acho que caíram, estão até hoje, caída, né? São casas hoje de comerciais, de restaurante, com peixada, peixe de Barra de São João, pessoal. Outra coisa que eu gostaria que o pessoal fizesse aqui em Barra, uma fiscalização. Pô, o robalo é um peixe importante. Que tivesse aqui a época de defesa do robalo, a época de defesa do caranguejo, a época de defesa do goiamum. Isso tudo faz parte da cultura, gente. O pessoal vem aqui, pô, comprar, vem pegar caranguejo para levar para São Cristóvão, lá para a Filha de São Cristóvão, para levar para o Rio de Janeiro. Quer dizer... Da cultura e da economia, né? Da economia. Poxa... E quando o papai fala quando o senhor fala que Barra tem suas belezas e ela vive disso, ele quer dizer que Barra não precisa de muito, mas precisa desse olhar mais apurado, mais, como é que se diz, mais responsável para que traga esse pertencimento à Barra. Porque ela já tem as belezas naturais, o que ela precisa é que seja incentivado, né?
E a população, mas agora, com esse espaço aqui, que até você faz parte, porque você e sua família, que a estrutura física aqui do podcast pertence ao meu pai e aos irmãos, né? E aí a gente resolveu implantar aqui o podcast. Então, o Fala Barra, ele vai propiciar isso, vai propiciar hoje vocês estarem falando sobre isso, sobre essas memórias, e outras pessoas que vão vir aqui e vão contribuir para que essas memórias sejam, não sejam esquecidas e sejam exaltadas. E, Alessandra, outra coisa também. Poxa, Barra de São João, o rio de um lado e o mar de outro. O povo aqui é povo ribeirinha, gente. Pô, a aptidão do povo aqui é pescaria, é viver da pesca. Por que não faz aqui um mercado, né? Mercado de peixe profissional. A prefeitura fazer e instalar ali os filhos dos pescadores, dar a cada um um boxe, né? Um boxe e incentivar através do incentivo, né? A profissionalização da pesca, né? A profissionalização da pesca, porque tem verba, existe verba para isso. Financiamento de motor, financiamento de rede, isso troço todo, que na Barra não tem, gente. E, pô, eles sobrevivem muito mal, porque vivem num lugar que tem não dão um valor devido a essa atividade, tem né? Oportunidade, essa entendeu? Atividade comercial e que é nato, né, do povo aqui. Pelo que eu vi do relato, é nato. Né? A aptidão deles são filhos de pescadores, né? E são famílias grandes, filhos. Tiveram 6, 7, 8 filhos, os pescadores. Eu falei antes que você ia na festa e via os pescadores bem vestidos, bem trajados, porque tinha um retorno, né? Agora, se houver uma fiscalização que não deixe jogar detritos, jogar, porque Barra de São João não tem tratamento de esgoto. Barra desenvolveu, aumentou a população. Os dejetos. Os dejetos para o rio. Você chega lá na beira-rio e você vê saindo dejeto das casas. Esgoto. Nós temos que pedir do poder público, né, algumas respostas, porque as concessionárias que são de água e esgoto aqui, elas cobram taxas, né? Mas só que o tratamento em si não é posto em prática. É cobrado a taxa da água, mas o esgoto em si. E a gente vai convidar aqui também alguém da Águas do Rio para vir aqui esclarecer esses fatos. E também vamos convidar alguns vereadores que foram feitas algumas reivindicações e a própria Poder Legislativo já reivindicou algumas respostas para que essas concessionárias, tanto a Rio Mais quanto a Águas do Rio, aqui a Águas do Rio, em Barra de São João, Rio das Ostras, Rio Mais, para que possam esclarecer em quanto tempo isso estará sanado, porque é uma negligência que até vem a repercutir no meio ambiente, né? E a gente tem que zelar por essas belezas naturais de Barra de São João. Como foi dito aqui, ela por si só já exalta a cidade, já põe a cidade em destaque. O que precisa é uma organização e uma responsabilidade de tratamento, né? de consideração. Se tiver o tratamento de esgoto e tiver um mercado de peixe bem feito aqui entre as duas pontes, fazer naquele terreno ali, já impulsiona a economia da cidade, né? E é uma coisa já nata, né? Então isso propicia. É nato isso. Ô pai, eu vou dar encerramento aqui a esse encontro nosso. Eu quero muito agradecer a vocês dois por tudo e não só pela presença hoje aqui ilustre, que só faz abençoar esse lugar, e dizer que a minha iniciativa em estar aqui no Fala Barra Podcast é muito advinda de vocês, né? Da contribuição da minha mãe como educadora, da sua contribuição
ao longo desses anos todos, né, à frente de várias atividades comunitárias, que nos criou dando esse suporte, mas colocando a consciência de que a gente não deveria só nos atermos, né, à nossa profissão, mas que a gente possa propagar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente se identifica e que se reconhece, para que outras pessoas também possam poder estar sendo abarcadas. Então, esse espaço aqui hoje nada mais é do que a certeza de que muitas pessoas vão se reconhecer nessas histórias contadas e que vai propiciar que as pessoas também, né, sintam a vontade para vir também contar essas histórias aqui que viveram ou que gostariam que fossem exaltadas em Barra de São João. Eu, durante toda a minha vida, eu ouvi histórias, né, contadas por vocês. E eu fico muito feliz de hoje ter esse privilégio, né, que é um privilégio de estar aqui na presença dos meus pais, com 85 anos, e ter toda essa vivência, e é uma vivência rica, né, de não estar só o privilégio, né, do lugar que a gente mora, mas o privilégio de ter tido esse alicerce que foi crescer nessa cidade nesses tempos áureos de Barra de São João, e que eu espero que venham muitos outros. E esse episódio eu encerro dizendo que muito obrigada a vocês dois, de coração. Eu tenho esse episódio, né, como uma memória afetiva muito grande. Espero ter podido compartilhar com vocês e até o próximo episódio, com mais gente aqui boa, porque quem mora aqui fala aqui. Barra de São João agora tem voz. E gostaria de dizer também que Barra, nesse espaço, faz parte do município de Casimiro. Então nós vamos tratar de outros assuntos, de outros distritos também e da sede do município, porque a gente pertence ao município de Casimiro de Abreu. Mas a gente está aqui para exaltar não só a Barra de São João, mas todo o município.